Hey a todos! Hoje venho falar-vos de um filme que assisti recentemente chamado Eu Não Sou um Homem Fácil. Ele é um filme francês da diretora e roteirista Eleonore Pouriat e é protagonizado por Vincent Elbaz e Marie-Sophie Ferdanet. Este filme nasceu 8 anos depois da diretora ter lançado uma curta-metragem chamada Maioria Oprimida, que abordava o maior medo do género feminino, o abuso sexual. Falando um pouco sobre a curta-metragem, ela mostra um dia na vida de um homem que leva o seu filho para a creche antes de ir para o trabalho. Um homem que vive numa sociedade dominada por mulheres, ou seja, uma sociedade matriarcal. Durante o decorrer desse dia, ele é assediado na rua a ponto de se sentir constrangido e chega até a ser sexualmente abusado por um grupo de 4 mulheres. E ao fazer queixa à polícia, ele acaba por se sentir ainda mais constrangido devido às insinuações da mulher que o atende. E no final do dia, quando ele conta à sua esposa o que aconteceu, o abuso que ele sofreu, ela diminui o ocorrido, ofendendo-o e apontando que ele só foi abusado porque provocou devido à forma como ele se veste, devido às roupas demasiado curtas e chamativas. Parece-vos uma realidade familiar? Se vocês se interessarem, a curta-metragem está disponível aqui no YouTube para vocês poderem assistir e tirarem as vossas conclusões. Relativamente ao filme Eu Não Sou um Homem Fácil, é um filme que continua na linha da curta-metragem, abordando temas bastante atuais, mas desta vez no formato de comédia. Os temas importantes são retratados com humor e descontração, com o intuito de discretamente chocarem e conscientizarem o público em relação à sociedade que nós vivemos. Vou agora contar-vos um pouco sobre o enredo deste filme, lembrando que podem assisti-lo, pois ele está disponível na plataforma Netflix. O filme começa com uma típica comédia romântica. O personagem principal é um homem chamado Damien, que é o típico homem machista. Um homem que não perde nenhuma oportunidade para seduzir mulheres, chegando até mesmo a constrangê-las com a sua insistência. As suas atitudes machistas vão desde assediar mulheres por onde quer que passe, até apoiar o seu amigo Christophe com investidas com outras mulheres, mesmo o seu amigo sendo casado. Ele é um homem que só se preocupa em aumentar o número das suas conquistas e em somar cada vez mais mulheres na sua lista a cada ano. O auge do seu machismo acontece numa cena específica logo no início do filme, em que na empresa onde ele trabalha, ele decide criar um aplicativo que enumera as mulheres que os homens conquistam ao longo da vida. Um aplicativo que funciona como um contador de sexo, ou seja, uma confirmação de virilidade, uma objetificação das mulheres. E o interessante nessa cena é que todos os seus colegas de trabalho homens adoram a criação, a ideia da criação desse aplicativo, exceto a única mulher presente na apresentação do projeto. No entanto, essa mulher tem a opinião completamente desconsiderada apenas por ser mulher, pois todos os homens presentes concordam com Damien. Logo nesses primeiros minutos de filme é retratado o machismo, a sociedade patriarcal e a constante opressão e objetificação a que nós mulheres estamos sujeitas no nosso dia-a-dia, nos espaços que frequentamos e até mesmo por vezes nos nossos locais de trabalho. Mas tudo muda na vida do personagem principal quando certo dia a sua obsessão por demonstrar o interesse por qualquer ser do sexo feminino o faz virar o pescoço para olhar duas mulheres que passavam do outro lado da rua enquanto ele caminhava com o seu amigo. Nesse momento, Damien bate com a cabeça num poste e desmaia. E ao acordar, ele depara-se com um mundo invertido, uma sociedade matriarcal oposta à sociedade patriarcal à qual ele está acostumado. Ele tem os mesmos amigos, família, emprego, mas tudo adaptado a essa nova sociedade, ou seja, com os papéis invertidos. As mulheres desempenham funções que antes eram desempenhadas por homens. São as mulheres que ocupam os grandes cargos, inclusive a presidência. São elas que têm o poder nas relações sexuais, além de não ser incomum traírem os seus maridos sem se sentirem culpadas. Elas correm sem camisa, com toda a liberdade e sem a preocupação de serem assediadas, porque são elas que assediam os homens. Os homens, por sua vez, cuidam dos filhos, cozinham, arrumam a casa, trabalham em cargos considerados menos importantes e seguem inúmeras regras, convenções sociais. São julgados pelo seu comportamento, pelo que vestem, são mal vistos e motivo de piada quando decidem lutar pela sua independência. Os homens também precisam de ter uma preocupação grande e constante com a sua aparência. As roupas que usam não podem, por exemplo, sobressair os mamilos nem a bunda. Homens devem fazer a depilação porque, caso contrário, correm o risco de ser rejeitados pelas mulheres.
e quanto mais velhos ficam, mais é exigido que se esforcem para continuar desejáveis. Aí a mulherada que me assiste com certeza conseguem achar esta realidade bem familiar, certo? Em várias cenas é possível, por exemplo, vermos um amigo de Damien, o Christophe, a exercer tarefas domésticas enquanto a mulher dele fica sentada a beber cerveja e a ver TV. No filme, as mulheres consideram-se as escolhidas para dar à luz por serem consideradas o sexo forte, mas quem cria os filhos são os homens, que são considerados o sexo fraco. O pai do personagem principal começa até a pressioná-lo porque o filho já tem 40 anos e ainda não lhe deu um neto. E no seu trabalho, Damien não consegue espaço para as suas ideias, os seus projetos são constantemente invalidados porque, afinal de contas, ninguém tem interesse em saber a opinião de um homem. Perdido dentro desta nova realidade e provando do seu próprio veneno, ele começa a sentir-se diminuído diante da tamanha influência e domínio das mulheres. A primeira reação de Damien ao deparar-se com esta nova sociedade, esta sociedade invertida, é a negação. Ele não consegue acreditar que o mundo possa ser assim, até que ele entende que ele tem de se adaptar a esta nova sociedade por uma questão de sobrevivência. Como boa parte da sua vida sempre foi resumida a caçar mulheres, o filme foca nas relações dele com o género feminino, num mundo em que são as mulheres que detêm o poder. E acaba até por ser criada uma espécie de romance com o aparecimento da personagem Alexandra. É o típico romance entre o mulherengo e a mulher ingênua, só que neste filme a mulher ingênua, no caso, é um homem. A personagem Alexandra é o crush do personagem Damien que ele nunca conseguiu conquistar, que sempre o rejeitou e que neste novo mundo é uma colecionadora de homens. Ela vive sozinha, é uma solteira orgulhosa, apenas se envolve com homens para ter relações casuais e acaba por se aproximar de Damien com o interesse de tentar entender o porquê daquele homem ter tanta dificuldade em aceitar o poder das mulheres. O que afinal o incomoda tanto naquela sociedade em que ele vive. A ideia dela é escrever um livro sobre o que é ser um homem masculinista numa sociedade liderada por mulheres, ou seja, numa sociedade matriarcal. O que acontece inevitavelmente é que, sendo que os homens são agora os oprimidos, Damien acaba por sentir na pele o desconforto da sua nova realidade e por encontrar conforto noutros homens que passam por situações parecidas, que são diminuídos e objetificados no seu dia-a-dia. E junta-se assim ao movimento masculinista. E aqui, minhas senhoras e meus senhores, nós conseguimos ver que a realizadora quer que pensemos sobre as diferenças nos termos machismo, feminismo e femismo. O que se passa nesta nova sociedade é que a realidade a que estamos habituadas se inverteu. Então os homens começaram a ter as mesmas necessidades de procurar ter voz, como nós mulheres procuramos no mundo real. Então, quando no filme é usado o termo masculinista, a ideia é de retratar uma luta feita por homens pela igualdade e contra a opressão daquela nova sociedade, daquela sociedade matriarcal. A diretora faz uma analogia assim com o movimento feminista. Então, elucidando para que não haja equívocos, o contrário do machismo é o feminismo, uma ideologia que defende a superioridade do género feminino sobre o masculino, enquanto que o feminismo é a luta pela igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, uma igualdade social, económica e política entre géneros. Ou seja, feminismo não é o oposto de machismo. O oposto de machismo é a palavra feminismo. Deu para entender a ideia? Eu penso que este filme ganha bastante pela abordagem diferenciada que tem, que consiste em fazer o espectador ficar chocado com o que vê, antes mesmo de perceber que as situações absurdas a que os homens do filme são expostos são afinal parte do dia-a-dia das mulheres. A intenção da diretora é mostrar o quanto é difícil para nós mulheres vivermos numa sociedade patriarcal e machista. Este é um filme que se prende aos detalhes. Todo o ambiente cinematográfico foi adaptado para deixar a inversão de papéis muito realista, desde outdoors nas ruas, fachadas de lojas, o guarda-roupa, até a própria linguagem não verbal dos personagens, a mudança de postura entre homens e mulheres quando a sociedade se inverte. As mulheres adotam posturas mais pujantes, braços abertos, olhares mais crus, enquanto os homens se tornam mais sentimentais, mais recatados, mais cuidadosos. É importante frisar que este filme utiliza o lugar comum, os clichês de género,
como caricatura para nos constranger pelo mundo fictício que nos é mostrado. Eu tentei ver essa questão dos estereótipos de género como uma provocação da diretora, até porque tem alguns retratos do comportamento feminino que me pareceram bastante exagerados, mas eu creio que propositadamente devido ao filme ser no formato de comédia. É importante vermos este filme com a mente aberta, porque a questão é não sermos lineares na interpretação, pois há uma mensagem que este filme realmente quer passar e que precisa de ser entendida. A sensação que nos provoca enquanto mulheres ao assistir o filme é que aquela realidade retratada é realmente constrangedora, é realmente opressiva e que muitas das situações já nos aconteceram ou nós sabemos que acontecem com outras mulheres. É possível entender durante o filme que as diferenças entre homens e mulheres não se tratam apenas da distribuição desigual de tarefas e responsabilidades nos âmbitos familiares e profissionais, mas é também algo que pesa o tempo todo e afeta as relações interpessoais. Numa cena, por exemplo, quase no final do filme, o protagonista conversa com a sua terapeuta, que funciona ali desde o início do filme até ao final como uma personagem neutra, e admite-lhe que antes, na sua realidade, ele era o opressor, enquanto que nesta nova realidade ele tornou-se o oprimido. Ao que a psicóloga lhe responde sugerindo: então e que tal o meio termo? Este filme é uma denúncia da condição feminina no mundo atual. A ideia dele é que os homens se revejam e consigam compreender o que as mulheres passam no seu dia-a-dia. É uma mensagem direta para vocês homens perceberem de uma forma bem clara o que representa o feminismo e a necessidade da igualdade entre géneros. Porque nós mulheres estamos habituadas a andar na rua com medo. Medo de sermos assediadas pela roupa que vestimos. Estamos habituadas a lutar pelos nossos direitos todos os dias, pelo nosso lugar de fala, a lutar contra o preconceito, contra o machismo. Então, quando vemos essas mesmas situações ocorrer com homens no filme, por algum motivo isso acaba por nos constranger mais. Porque nós estamos tão acostumadas com a nossa realidade que quando saímos dela, quando vemos essa inversão no filme, nós conseguimos visualizar que realmente muitas coisas que nós banalizamos do nosso cotidiano, que nós nos acostumamos, elas não deveriam ser de todo banalizadas, porque elas são cruéis e absurdas. A lição do filme é muito simples de entender. Ele trata de empatia, de colocar-se no lugar do outro. Nós sabemos que homens e mulheres são diferentes biologicamente, porém nós precisamos de ser respeitados de forma igual, com os mesmos direitos e deveres perante a sociedade. E não adianta trocarmos de papéis, porque nós conseguimos ver que matriarcado não é melhor nem pior que patriarcado, pois ambos são nefastos, extremistas, radicais. Por isso, a questão da igualdade, de promovermos direitos e liberdades iguais para todos, independentemente do sexo com o qual se nasceu. Portanto, assistam a este filme, tirem as vossas próprias conclusões e, como eu sempre digo, abram a vossa mente. Spoilerzinho agora aqui para a despedida. O filme no final é inesperado. Ele acaba por validar todo o filme de uma forma surpreendente, portanto, assistam. Bem, eu espero que tenham gostado deste vídeo, que tenham gostado desta minha partilha. Já sabem, não se esqueçam de deixar a vossa opinião lá em baixo nos comentários. Quero saber quem já assistiu este filme ou então quem ainda não assistiu, mas agora ficou interessado em ir assistir. Não se esqueçam de dar o vosso like para dar uma força para o meu trabalho e se tu és novo aqui no canal e ainda não te inscreveste, do que é que estás à espera? Por favor, inscreve-te para acompanhares um vídeo aqui no canal todas as semanas. Até breve, beijo!